O diabo que você conhece tem menos de 2000 anos. A figura que aparece na cultura popular, chifres, rabo, forcado, senhor do inferno, não existia assim antes do cristianismo. E a história de como essa figura foi sendo construída ao longo de séculos está completamente documentada. Antes de existir o diabo cristão, existia Ahriman. Na religião persa do zoroastrismo, fundada por Zaratustra por volta de 1500 a.C., o universo era dividido entre duas forças opostas e eternas: Ahura Mazda, divindade da luz e da criação, e Ahriman, espírito do mal e da destruição. Ahriman não era uma serpente, nem um anjo caído, nem uma metáfora literária. Era uma entidade primordial, coeterna com o bem, responsável por tudo que corrompia o mundo: doença, mentira, sofrimento, morte. Essa é a primeira vez na história documentada que o mal ganhou uma figura própria, um nome, uma identidade completamente separada de Deus. O zoroastrismo influenciou diretamente o judaísmo durante o período do exílio babilônico, entre 597 e 538 a.C., quando os judeus viveram sob domínio do Império Persa por décadas. Antes desse contato, o judaísmo não tinha uma figura do mal autônoma. O Satã que aparece no livro de Jó, escrito exatamente nesse período de influência persa, não é um inimigo de Deus, é um funcionário celestial, um acusador que trabalha dentro da própria estrutura divina, testando a fé dos humanos com permissão expressa de Deus. A palavra Satã, em hebraico, significa simplesmente adversário. Não é um nome próprio, é uma função dentro de uma hierarquia estabelecida. A transformação começa no período intertestamentário, nos séculos entre o Antigo e o Novo Testamento, quando textos como o Livro de Enoque, escrito por volta do século III a.C. e encontrado entre os manuscritos do Mar Morto em 1947, começam a desenvolver pela primeira vez a figura de anjos caídos, de um líder da rebelião celeste, de uma hierarquia organizada do mal com nome, território e agenda própria. Esses textos não entraram no cânone bíblico oficial quando ele foi fixado pelos concílios da Igreja, mas moldaram profundamente o imaginário coletivo que entrou. No Novo Testamento, Satanás já aparece com autonomia completa, com agenda, com capacidade de tentar Jesus no deserto durante 40 dias e de disputar almas com Deus, mas ainda não tem a iconografia que o mundo inteiro reconhece hoje. Chifres, rabo e forcado vieram de uma fonte completamente diferente e muito mais antiga. Pan, divindade grega dos campos, da natureza e da vida animal, tinha chifres de bode, patas de animal e representava instinto, sexualidade, fertilidade e força bruta. Com a expansão do cristianismo pelo Império Romano a partir do século I, figuras pagãs associadas a prazer, natureza, corpo e sexualidade precisavam ser demonizadas para que o novo sistema de crenças se estabelecesse como único e moralmente legítimo diante da população. Pan forneceu a imagem, a teologia já tinha o nome. A fusão produziu o diabo visual que persiste até hoje em cada representação popular, em cada filme, em cada ilustração religiosa produzida nos últimos 2000 anos. Esse processo não foi acidental. Foi deliberado, progressivo e documentado em textos teológicos da época. A igreja dos primeiros séculos precisava de uma figura do mal que fosse reconhecível visualmente, que gerasse medo real, que explicasse o sofrimento humano sem atribuir responsabilidade a Deus e que diferenciasse o cristianismo das religiões que competiam por fiéis naquele momento histórico específico. Uma figura assim precisava ser construída com partes de outras tradições, e foi construída exatamente assim. Tertuliano, teólogo cristão do século II, foi um dos primeiros a sistematizar Satanás como adversário ativo e pessoal de Deus e de cada ser humano que existia. Orígenes, no século III, desenvolveu em detalhe a narrativa da queda de Lúcifer, um anjo de luz que se rebelou por soberba e foi expulso do céu, arrastando consigo um terço dos anjos em sua queda. Agostinho de Hipona, no século IV,
consolidou a doutrina do mal como ausência do bem, com Satanás como agente central e permanente dessa ausência no mundo material. Em menos de 400 anos, uma função burocrática dentro da estrutura divina hebraica, um acusador, um testador com permissão divina, virou o inimigo pessoal, eterno e universal de cada ser humano que já pisou na Terra. A historiadora Elaine Pagels, da Universidade de Princeton, dedicou décadas ao estudo documentado desse processo. Seu trabalho traça com precisão como a figura de Satanás foi moldada por necessidades políticas, sociais e institucionais específicas de cada século em que foi desenvolvida. A conclusão não é teológica, é estritamente histórica. A figura foi construída, com propósito, com precisão, com peças retiradas de outras tradições e reorganizadas para servir a uma necessidade específica de controle e diferenciação. Se isso foi construído dessa forma, o que mais foi?